acontece conosco na jornada espiritual. A luta é o meio, o aprimoramento é o fim. A desilusão amarga, a dificuldade complica, a ingratidão dói, a maldade fere. Todavia, se abandonarmos o campo do coração por não sabermos levantar as mãos de novo no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão, precípites no centro de nossas mais caras esperanças. E se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados, é possível sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios durante séculos consecutivos. Obrigada, Penha. Depois dessa leitura tão oportuna sempre, vamos então buscar em nossos corações, nos envolver com a espiritualidade bendita que aqui se faz presente. Estamos, Senhor, imensamente agradecidos pela oportunidade de aqui estarmos. Pedimos a essa espiritualidade bendita que nos acolha nesse instante. Cada um de nós, cada um com nossas necessidades. Que vós, Senhor Jesus, sabe de cada um que está aqui nesse instante, sabe do coração de cada um. Muito obrigada, Senhor, pelo carinho e pelo cuidado. Nos envolva em tua luz e nos, Senhor, dê fortaleza para passar pelas provações. Pedimos também, Senhor, que a nossa irmã Débora possa passar o tema para todos com serenidade e que possamos, Senhor, absorver a lição da noite para a nossa vida. Obrigada, Jesus, que assim seja. E hoje, a Débora vai falar do tema fé e perseverança. A Débora é trabalhadora da casa do SEAD, Centro Espírita Alexandre Drummond. Débora, é com você. Boa noite. Mais uma vez, nós agradecemos a Deus por estarmos aqui fazendo mais um momento de reflexão, por estarmos aqui buscando aprender o Evangelho de Jesus. Sabemos que a nossa responsabilidade é grande em relação à busca do conhecimento. Que bom que nós já estamos aqui com essa consciência de que é necessário aprender. E todo o esforço que nós empregamos nessa tarefa é bem-vindo e cada vez mais necessário, pela importância que é absorver o conhecimento para a nossa evolução. Vamos refletir sobre a fé e a perseverança. Mesmo que muitas vezes nós já tenhamos refletido, lido, ouvido, assistido algo relacionado à fé, relacionado à perseverança, nunca é demais. Porque a fé, nós não nascemos com ela. A perseverança, nós não nascemos com ela. É algo que se aprende. Como todas as outras virtudes que nós temos e que desenvolveremos, elas precisam ser aprendidas. Elas precisam ser conquistadas por nós, com o nosso esforço próprio, com a nossa dedicação, com a nossa busca constante. Por isso que, mesmo que falemos de um mesmo assunto várias vezes, quanto mais falarmos, melhor, para a nossa assimilação
e, consequentemente, incorporar o aprendizado nas nossas atitudes. Porque não adianta ter só conceitos, não adianta ter só definições, se não tivermos ações. E nós só conseguimos agir dentro daquilo que é necessário, da forma que é conveniente, quando nós incorporamos os conhecimentos. Então, não basta ler, é necessário compreender e colocar em uso, colocar em prática. Está avançando, não. Não foi isso não. Foi na hora que abriu. Ó, ele está entrando como modo apresentador. Espera aí. Ao falar de fé, normalmente nós começamos a falar da parábola da semente de mostarda, a tão conhecida parábola que Jesus trouxe no seu evangelho, da fé do tamanho da semente de mostarda. E o Emmanuel, em um de seus livros, ele trouxe essa parábola, a reflexão, e essa reflexão foi realizada em conversa com um outro espírito que necessitava de esclarecimento. Então, vamos analisar o fragmento desse texto que Emmanuel faz a reflexão sobre a parábola de Jesus. O rapaz abeirou-se do mentor, mostrando-se evidentemente acanhado, e considerou em tom de pergunta: instrutor, a sua bondade já nos disse várias vezes que os ensinamentos de Jesus, o nosso divino mestre, estão sempre iluminados para a compreensão do nosso entendimento. Entretanto, às vezes esbarro com afirmativas dele que me fazem pensar inutilmente, já que não lhes alcança o sentido. E aí Emmanuel disse assim: dê-me um exemplo. O rapaz então continuou: disse-nos Jesus que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, continuou o jovem consulente, certa montanha, por nossa ordem, transportar-se-á daqui para ali. Não crê o Senhor que isso é um absurdo em confronto com a realidade? Meu amigo, explicou-se o mentor, Jesus, por falta de comparações e palavras adequadas, legou-nos muitas lições em forma de símbolos e parábolas. Imagino que nosso divino mestre tomou a imagem da montanha como significado a nossos hábitos e preferências. Muitos defeitos que ainda nos caracterizam pesam sobre nós por montes de imperfeições que precisamos remover do mal para o bem. Mas, continuou o aprendiz, o Senhor concordará que isso é uma observação puramente filosófica. Desejo que o Senhor me conduza para o domínio dos fatos reais. O instrutor meditou por uns instantes em profundo silêncio e rematou: caro amigo, se você pretende observar o poder de um agente pequenino, qual a semente de mostarda, sobre um corpo extenso de dificuldades que o desorienta ou perturba, acenda uma vela pequenina diante da escuridão. Do livro A Semente de Mostarda, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, o que nós podemos entender com esse diálogo entre Emmanuel e essa pessoa? Nós podemos entender que, diante da dúvida, tão pequenininho, um grão de mostarda,
Tão grandes são as montanhas que foram comparadas às dificuldades, né? Esse grão de mostarda, uma fé do tamanho do grão de mostarda, será que daria conta de remover tantas montanhas? Nós sabemos que nós somos espíritos em crescimento, vivendo aqui esse momento reencarnatório, vivendo essa fase de tantas dificuldades, de tantos desafios, de tantas inferioridades, tantas imperfeições, tantos vacilos, tropeços. Será que ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda pode nos beneficiar, pode nos fortalecer, pode nos dar alguma vitória? E aí Emmanuel faz uma comparação fantástica. Pense numa escuridão completa em que se acenda uma vela. Aquela vela, ela faz milagre. Pensemos em nós, lá na nossa casa, quando acaba a energia na cidade, que ficamos completamente no escuro. Uma vela é capaz de resolver os nossos problemas. Pelo menos nós vamos nos guiar por dentro da casa, nós vamos encontrar alguns objetos que precisamos deles, nós vamos conseguir nos alimentar, vamos ter luz por uma vela suficiente para nos alimentar. Não vamos morrer de fome por isso, por estar numa escuridão completa. Se precisar de preparar um alimento, a luz da vela é o suficiente para nos orientar na preparação do alimento. Nos limita para outras coisas, mas para o necessário nós conseguimos. Para a nossa sobrevivência nós conseguimos. Ninguém morre por não ter uma energia elétrica. A simples vela ela é capaz de nos guiar. Então, trazendo isso para o ensinamento moral. Olha o quanto que isso pode ser importante para nós. Uma fé do tamanho de um grão de mostarda diante das situações que nós vivenciamos no dia a dia. Lógico que não é o suficiente. Podemos fazer essa luz brilhar mais. Podemos transformar esse foco de uma vela num grande foco, numa grande luminária. Mas isso não acontece de uma hora para outra, não acontece com um estalar de dedos, porque nenhuma virtude, ela surge da noite para o dia. Nós somos espíritos que fomos criados simples e ignorantes, mas com todas as possibilidades de evolução. Na nossa essência espiritual, todas as condições de desenvolvermos as habilidades, inclusive a de sermos fervorosos e perseverantes, dentre tantas outras. Essa luz ela vai se ampliando, ela vai se expandindo à medida que nós a alimentamos. Quando nós temos, vamos lembrar, por exemplo, da lamparina, na época sem energia elétrica lá no interior, que nós usávamos aquela lamparina a querosene, que colocávamos o querosene dentro da latinha para manter o pavio aceso. Quanto mais combustível colocava, mais acesa ela ficava. À medida que aquele combustível ia diminuindo, aquela chama ia se apagando. Assim acontece também com a vela, né? A parafina vai escorrendo, vai derretendo, vai escorrendo, ela vai diminuindo. Mas enquanto tem combustível, enquanto tem parafina, ela se mantém forte, se mantém viva. E é exatamente assim com a fé. Se nós a alimentamos, a chama fica sempre acesa, sempre brilhante, sempre forte. E quanto mais forte, mais ilumina. Vamos refletir em 3 etapas. Primeiro, vamos pensar nas definições. Do que é a fé? De acordo com Kardec,
A fé é a confiança nas suas próprias forças. E a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si mesmo. Pense bem, nós, com as nossas forças, nós somos capazes de realizar coisas materiais que estão que estão aqui no nosso entorno. Imagine aquelas que estão sob o nosso comando, que são as internas. Porque as coisas que estão fora de nós, elas não estão completamente no nosso controle. Aquelas que estão dentro de nós, sim, elas estão no nosso controle. Nós podemos controlá-las 100%. Então, a confiança nas nossas próprias forças pode fazer com que conquistemos muitas coisas nesse mundo. Por exemplo, quantas conquistas, por exemplo, uma conquista de comprar uma casa ou de construir uma casa, quando nós colocamos isso como foco, de comprar um carro, de comprar uma roupa, de conquistar, de conseguir um diploma de algum curso, de adquirir qualquer bem material, nós conseguimos. Se nós colocamos foco naquilo, e empenhamos, e trabalhamos, e buscamos, nós conseguimos. Talvez não imediatamente, talvez leve um tempo, mas nós conseguimos, nós somos capazes de conseguir, sim. Porque nós temos todas as possibilidades. Nesse mundo que nós vivemos, é um mundo cheio de dificuldades por ser de expiações e de provas, mas nós somos as criaturas inteligentes do universo. Nós fomos criados com inteligência. E o que a nossa inteligência é capaz de nos proporcionar quando direcionada, quando utilizada? Os estudiosos do cérebro humano, eles falam que nós usamos somente 10% da nossa capacidade cerebral. Olha quanta coisa que nós somos capazes. Imagine se nós chegássemos a 30%, 40%, 50% da potencialidade que temos. Nós mudaríamos o mundo completamente. Mesmo usando tão pouco da nossa inteligência, quantas criações fantásticas no mundo. Quantas invenções fascinantes. Em todos os sentidos, na medicina, nos transportes, em todos os sentidos nós temos evoluções fantásticas. E olha que nós usamos pouquíssimo da nossa capacidade. Imagine o quanto de poder que nós temos, considerando o nosso corpo físico, a máquina perfeita que é o nosso corpo, a máquina perfeita que é o nosso cérebro, o funcionamento dos nossos sistemas. É uma máquina perfeita, cheia de potencialidades. Ainda com as definições de Kardec, a fé robusta dá a perseverança. É a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes coisas. Então, Kardec nos alerta que, para ser perseverante, é necessário ter uma fé robusta, uma fé forte, uma fé que se sustenta. Porque a fé robusta, ela dá a energia e ela nos dá todos os recursos necessários para que nós ultrapassemos os obstáculos que nós enfrentamos. São muitos os obstáculos, com certeza. Ninguém nesse mundo tem vida fácil. Ninguém tem. Mas, se nós cultivarmos a fé robusta, nós teremos todos os recursos para vencer todos os obstáculos, sejam eles pequenos ou grandes. O nosso poder
fisicamente falando, porque nós somos uma máquina perfeita, nós temos inteligência, nós temos um cérebro que comanda, que pensa, e temos a essência, que é o espírito interligado a esse corpo, que faz essa máquina perfeita funcionar, que dá vida a essa máquina perfeita. Com o desenvolvimento das habilidades e das virtudes, nós somos capazes de tudo. Nós somos capazes. Fé é a confiança que se tem na realização de uma coisa. É a certeza de atingir determinado fim. Então, fé é crença de acreditar que teremos um resultado. Que aquele resultado, o tão importante resultado, ele vai chegar. Que nós atingiremos a realização. É a espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de se chegar lá. O indivíduo que tem fé, ele consegue criar um mapa mental do alvo que ele quer atingir. Aí a gente fica, quando se depara com uma pessoa desse jeito, a gente vai, nossa gente, mas será que essa pessoa não está delirando? Não, não é como a gente pensar assim? Mas a pessoa que tem fé, ela sabe desenhar com detalhe. É isso que eu quero, de tal forma, desse jeito, com esse detalhe, será em tal tempo. Porque ela acredita que aquilo realmente vai acontecer. Ela confia tanto que ela se transporta para aquele momento futuro, mentalmente. O pensamento dela vai naquele futuro e ela se vê naquela situação. Ela sente a energia daquela situação. E isso, cada vez mais, está sendo provado pelas ciências da Terra. Quando nós estudamos a neurociência, quando nós fazemos, por exemplo, um curso de programação neurolinguística e outros nessa mesma linha, nós aprendemos que a nossa mente ela pode produzir muita coisa. E que, direcionando a nossa mente, o nosso pensamento, nós podemos ter grandes conquistas. Porque o comando está nas nossas mãos. Os nossos pensamentos, eles são energia. Eles se materializam. É importante cuidar, porque da mesma forma que o bem se materializa, o mal também. Então é importante lembrar disso. Ter o cuidado com aquilo que nós estamos criando, com aquele quadro que nós estamos criando, nos colocando lá, nele, vivenciando por esse poder da fé, se realmente nós estamos pensando com racionalidade, dentro do que é proposto para nós, para a nossa evolução, com base no Evangelho de Jesus. É importante tomar esse cuidado. Quem possui a fé, caminha com absoluta segurança. Ela pode dar lugar a que se executem grandes coisas. Então, o indivíduo fervoroso, ele tem uma segurança que nada abala. Mesmo que um tropeço aconteceu, ele acredita, não, hoje o dia não foi bom, mas amanhã tudo volta para a linha de novo. Hoje não foi possível, mas amanhã será possível. E ele mantém a cabeça erguida e ele não desanima. A fé sincera e verdadeira é calma. Nós precisamos aprender a acalmar. Porque nós temos uma grande dificuldade de entender o tempo das coisas. As coisas se realizam, elas acontecem, mas nem sempre no nosso tempo. Porque o universo existe uma programação. O mundo não gira de acordo com a nossa vontade. Ele gira de acordo com o que é necessário que seja. De repente eu digo assim, mas eu tenho tanta fé de que vai dar certo. Passou o dia de hoje e não deu. Aí, poxa vida, eu não vou ter fé mais. O que adianta ter fé? Não aconteceu nada do que eu queria. Mas será que o tempo é o meu tempo? O meu tempo é o correto?
E muitas vezes aquilo que nós desejamos que não acontece é um livramento. Nós estamos colocando fé nas coisas realmente verdadeiras, que nós realmente precisamos. Nós criamos muitas necessidades desnecessárias, vamos dizer assim, né? Que são só criação da nossa cabeça, que realmente nós não temos necessidade delas. Pensamos que temos, mas não temos. E aí nós colocamos fé naquilo, e aí pela bondade divina, por Deus ter todo o controle de tudo nas mãos, Ele nos livra daquilo, aí a gente acaba ficando chateado porque não aconteceu. Mas às vezes é o livramento que nós precisávamos e nós não tínhamos consciência daquilo. Então é necessário ter uma fé verdadeira, sincera, sem esquecer que tudo tem o seu tempo no universo. O tempo não é o meu tempo. O tempo é o tempo da natureza, das leis naturais. Para que tenhamos a paciência de saber esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tenha certeza de chegar ao objetivo visado. Quando nós nos colocamos nessa condição de fé verdadeira, fé robusta, fé sincera, calma, paciência, uso da racionalidade, a compreensão de que tudo no universo tem uma ordem para acontecer, tem um mentor maior que é Jesus e todos os seus trabalhadores que organizam tudo isso, nós vamos saber entender quando o nosso desejo não se cumpriu e outra coisa veio no lugar. Nós vamos simplesmente falar assim: eu acreditei, eu tive fé. Se não aconteceu, é porque não era para ser. Se não aconteceu como eu planejei, fiz tudo o que precisava fazer, dediquei, trabalhei, busquei, mas não aconteceu, é porque não era mesmo o que eu precisava. Aí vem a questão de confiar em Deus, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes nós não sabemos o que é melhor para nós. Nós pedimos muito, mas nem sempre os nossos pedidos, eles vão nos trazer coisas que nós realmente precisamos. E quando nós temos a certeza temos essa fé sincera, verdadeira e compreendida, baseada na racionalidade, na compreensão, nós vamos entender, não deu do jeito que eu queria, mas é porque realmente não deveria ser. Não era para ser. É a consciência que o homem tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação de sua vontade. Então, de acordo com todas essas colocações aí da visão espírita, né, um espírito protetor que deu que trouxe essas palavras, a fé é a consciência de que nós temos no nosso íntimo, a princípio em estado latente, que depois vai se desabrochando com o desenvolvimento da inteligência, com a aprendizagem, com o conhecimento que adquirimos. Tudo isso está dentro de nós, na nossa essência. Todos os recursos que nós precisamos, eles vão desabrochando de dentro de nós, vão crescendo. E o que faz desabrochar e crescer? A nossa ação, a nossa vontade, a nossa determinação, o nosso querer, o nosso trabalho contínuo. Só não cresce, só não desabrocha em nós aquilo que nós não cultivamos. Se nós cultivamos, vai desabrochar. É aquela sementinha que vai germinar. E vamos lembrar que temos as sementes boas para germinar, mas se nós queremos também
deixar crescer, desabrochar coisas negativas, desabrocham também. Deus não fez o mal. Deus não criou ninguém para ser mal, não fez o mal, mas o mal, ele cresce, ele brota, ele cresce, ele desabrocha pela ausência do bem. É como a escuridão e a luz. A escuridão existe por causa da ausência da luz. À medida que a luz surge, a escuridão desaparece. Então, a questão do bem e o mal também. O bem surge, o mal vai desaparecendo. Se alimentamos o bem, o mal vai crescer. Se alimentamos o bem, o mal vai desaparecendo. Se nós deixamos de alimentar o bem, o mal toma lugar, vai aflorando. Então, é aí, ó, é uma balança. Aquela que nós alimentamos mais, porque o mal ele surge da nossa ignorância, das nossas imperfeições. Não foi criação de Deus. O homem caminha com as próprias pernas e os próprios recursos. De que adianta eu ficar clamando a Deus o tempo todo, socorro, ajuda, proteção, cuida de mim, cuida de quem eu preciso, cuida de quem eu gosto, cuida disso, cuida daquilo, se eu sento e espero, de pernas e braços cruzados. O homem precisa usar suas próprias pernas e seus próprios recursos para sair do lugar e fazer por merecer. Porque todo aquele que faz por merecer, recebe sua recompensa. Se eu trabalho, eu vou ter o meu salário, proporcional ao meu trabalho. Se eu não executo trabalho nenhum, eu não vou ter salário nenhum. Não vou merecer salário nenhum. Então, é necessário sair da inércia e fazer o que é nossa responsabilidade enquanto seres aqui encarnados, cumprir os nossos objetivos, as nossas responsabilidades, as nossas tarefas, que todos nós nascemos com tarefas. Ninguém nasceu sem planejamento reencarnatório, todos nós temos. Cumprir as nossas tarefas, caminhar com as nossas próprias pernas, fazer o uso da nossa inteligência que todos nós temos, usar as nossas habilidades que todos nós temos, usar os nossos próprios recursos, fazer a nossa parte, porque assim nós recebemos toda a ajuda, todo o amparo espiritual. Jesus e Deus suprem com o que está além. Isso aí é parte deles, a gente não precisa nem se preocupar. A gente não precisa nem pedir tanto, ficar clamando tanto. Quando nós nos guiamos pelo caminho certo do trabalho, da construção, da busca, a ajuda automaticamente vem, porque a nossa energia, ela se torna uma energia positiva, uma energia construtiva. E essa energia construtiva vai se ampliando e vai se conectando com as outras energias positivas, produtivas, construtivas do universo. E isso vai se expandindo, vai se alargando, e aí nós vamos crescendo. Nós vamos ganhando força, nós vamos ganhando impulso, ganhando ânimo e ganhando os benefícios. Para Emmanuel, no livro Consolador, ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Gente, é acreditar que acima de nós, que acima de todas as dificuldades, de todos os problemas, por maiores que eles sejam, está Deus, que não desvia do seu objetivo por nada e nem por ninguém. Que o que Deus tem para nós, que tem para o universo, é aquilo ali. Não vai ser modificado a nosso bel prazer. Às vezes nós queremos caminhar por uma direção, mas aquela direção nós não devemos ir por ela. Algo vai acontecer direcionado pela providência divina para que a gente não siga por aquele lado se nós teimamos em ir. Se nós ainda não tivermos a consciência de que não é o adequado, aquele rumo, vai acontecer alguma coisa para nos desviar daquele rumo, para nos levar para outro lado. Porque nós temos o livre-arbítrio, nós temos as escolhas.
Podemos escolher, nós escolhemos as provas, nós escolhemos a nossa vida. Quando planejamos o renascimento, a reencarnação, nós escolhemos. Mas as nossas escolhas, elas são até o ponto que a gente não interfira na ordem, nas leis naturais. De forma que elas não interfiram na organização natural. Então, se nós estamos para fazer algo que vai interferir nisso, com certeza a interferência divina acontece. Com certeza. Porque existem leis maiores do que nós. E para tudo nessa vida, existe Deus a nos guiar. Então, ter fé é essa certeza, é guardar essa certeza de que Deus está no comando de tudo. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. A certeza de que Deus governa, ela está além de crença, está além de religião. Existem tantas pessoas que não seguem religião nenhuma, mas elas acreditam na ordem natural das coisas, acreditam na força divina. E aí, quando nós nos colocamos nessa condição, nosso coração repousa numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer, eu creio, mas passar a afirmar, eu sei. Então a fé, ela ultrapassa a crença, ela passa a ser certeza. Eu sei que Deus está no comando. Eu sei que Deus vai permitir que aconteça somente o que tiver que acontecer. Eu sei que Deus está à frente de todas as situações. Mesmo que eu não saiba que rumo precisa ser seguido, mesmo que eu não tenha clareza, que eu não tenha ainda, mas Deus sabe. E eu preciso então fazer a minha parte, porque Deus vai direcionar para onde precisa. Aí vem a questão da oração, da conexão com Deus, pedindo orientação, pedindo discernimento, pedindo calma para esperar o momento certo das coisas, pedindo a paciência, a tolerância que nós não temos, a sabedoria para aceitar quando acontece algo que foge ao nosso controle. Aí, essa conexão é muito importante. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração. Isso significa a humanidade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo, relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. Então, é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. É não ficar somente no acreditar em Deus, mas confiar e usar as palavras, eu sei que Deus olha, eu sei que Deus cuida, eu sei que pode dar certo, eu sei que eu sou capaz. Confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas, qual tamanho o problema tiver, porque cada um sabe o tamanho da sua dor, cada um sabe do tamanho do seu problema, do tamanho da sua luta. Então é confiar na luz divina e trazer essa luz divina para o coração. Em Hebreus, temos o seguinte: a fé é uma posse antecipada do que se espera, um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Então, mais uma definição do que é fé, é saber, é ter a certeza de que eu posso esperar, porque vai acontecer. É tomar posse antecipadamente, é se colocar na situação e se sentir na situação. Eu quero passar no concurso público, então eu vou criar na minha mente a imagem, eu naquela função que eu desejo. Como?
que eu estarei, com que postura, com que expressão, com que tarefa, em que momento, em que lugar. É fazer toda uma figuração e acreditar que eu posso chegar lá. Porque se eu fizer uso de todos os recursos, eu posso chegar lá. Se eu estudar, se eu usar a inteligência, se eu buscar o conhecimento, se eu for perseverante, eu posso conquistar aquela vaga. Não ficar assim, eu quero passar no concurso público, o dia que Deus quiser eu passo. Aí eu não estudo, não preparo, fico fazendo prova, jogando dinheiro fora, de inscrição, achando que uma hora o milagre vai acontecer. Não existe milagre. Tem que ter dedicação, tem que ter esforço. Se eu quero comprar algo, é a mesma coisa. Eu tenho que botar foco naquilo e correr atrás. Porque esse negócio de sorte... teve sorte, conseguiu o emprego que queria. Teve sorte, conseguiu uma casa. Teve sorte, conquistou isso. É trabalho. É trabalho, é dedicação, é estudo. Esse negócio de esperar pela sorte é meio complicado. Então, é não ver, não precisar ver para saber que está lá à nossa espera. De acordo com Paulo de Tarso, as dimensões da experiência da fé é a posse antecipada, que eu já estava falando. Possuir Deus em nossa própria vida, viver nele, provar o sabor de seu amor. Então, para Paulo de Tarso, é crer em Deus, crer no direcionamento que Ele dá para a nossa própria vida, é viver conectado a Deus, e é provar, buscar saborear essa conexão com Ele, buscar a degustar esses benefícios, saborear a sua misericórdia, o seu amor. Isso é ter fé. É demonstrar realidades que não se veem, por nossas palavras e ações, testemunhar o que Jesus nos revelou e tudo o que o projeto do reino significa. Porque vivenciar o Evangelho de Jesus, testemunhando, ou seja, é acreditar no Evangelho de Jesus. Nós estamos aqui, nós temos livros e livros para ler do Evangelho de Jesus, que Jesus fala desse reino, Jesus fala de tantas coisas maravilhosas, mas a gente sabe que esse reino ainda não existe na terra, mas é necessário que eu creia, é necessário que eu tenha fé nas palavras de Jesus, do Evangelho de Jesus, e que eu testemunhe com as minhas ações a vivência no Evangelho, para que esse reino seja construído. Esse reino será construído. Será construído assim, nós viveremos esse reino, nós construiremos esse reino. Ainda ele está lá no subjetivo, mas é acreditar que nós participaremos desse reino, que nós teremos construções suficientes em nós, no nosso interior, para fazer parte do reino de Jesus. Porque o que é o reino de Jesus? Ele não é um lugar, ele é um estado de espírito, ele é construção interna, é vivência do Evangelho, é evolução, é o crescimento espiritual. Então eu ainda não cheguei, mas ele existe e eu posso fazer isso palpável na minha vida, eu posso fazer isso verdadeiro para mim. Isso é fé, isso é acreditar, e isso é vivenciar. Pode-se ter fé diante das adversidades? Diante das dificuldades? Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelho a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são.
Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que nós não podemos expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois, em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Evangelho de Mateus. Com essa reflexão de Roberto, por que Jesus falou do grão de mostarda e não falou um grão de areia? Uma vez que ele estava constantemente escrevendo na areia. O que acontece com um grão de mostarda? Germina, brota, cresce, se transforma numa planta, frutifica. O que acontece com o grão de areia? Será sempre um grão de areia. Então, a fé, ela pode crescer. Ela pode começar pequenininha, mas ela pode florescer, ela pode frutificar. O grão de mostarda é vivo, o grão de areia não. Então, é necessário que nós tenhamos uma fé viva nesse raciocínio, nessa reflexão, com essa linha de pensamento. É necessário que nós tenhamos uma fé viva, que encerre em si, ainda que potencialmente apenas a vida espiritual, assim como um grão de mostarda encerra em si uma planta inteira. Então é necessário que cresça em nós a fé, mesmo que hoje ela seja do tamanho de um grãozinho de mostarda. Mas o grãozinho a planta hoje, o pé de mostarda hoje, um dia foi um grão. E se transformou, e cresceu. Então, por que a fé que hoje é um grão de mostarda, comparado a um grão de mostarda, não pode se tornar grande? Para isso, ela precisa ser viva, fé viva. E nós temos, então, com isso, vários momentos da vida. Nós já temos alguma coisa de fé, nós não somos espíritos ignorantes mais, já evoluímos, não somos mais primitivos, nós já habitamos um mundo de expiações e de provas, já mudamos, de categoria até chegar aqui. Mas nós temos fé, mas a nossa fé muitas vezes é vacilante. Temos mais fé vacilante do que fé firme. A fé vacilante, ela não procura os meios de vencer porque não acredita que pode vencer. Quantas vezes nós nos entregamos ao desânimo? Eu não sou capaz disso. Eu não consigo isso. Nossa, eu nunca vou conseguir. Não dou conta. E aí a gente senta, cruza o braço, cruza a perna. Eu não dou conta mesmo. Hesitação, incerteza, sente sua própria fraqueza, julga suprir com a violência a força que lhe falece. Eu não sou forte mesmo, então eu vou agir com violência, eu vou ganhar na violência. Nos deparamos com a fé cega. A fé cega aceita sem nada verificar. O que um diz, eu vou atrás, o que me fala, eu sigo, eu não questiono, eu não quero saber se aquilo tem fundamento, a razão, não busco a razão, não busco o sentido, a lógica. A fé cega pode conduzir ao fanatismo. Começamos a repetir as coisas que os outros fazem, aquilo acaba se tornando fanatismo. Cedo ou tarde, desmorona. Ao contrário da fé robusta. Essa que nós precisamos deixar crescer dentro de nós. É a fé calma, é a calma que nós temos diante dos acontecimentos. É a paciência que nós temos de esperar as coisas da forma que elas precisam acontecer, da forma que ela deve acontecer. Apoia-se na inteligência e na compreensão das coisas. É necessário raciocinar. Não basta só acreditar, tem que saber por quê, para quê que se acredita em algo. Tenha certeza de chegar ao objetivo visado. Está difícil, mas é possível. Então vou continuar lutando até atingir o objetivo. Conjuga-se com a humildade. Humildade.
não se colocar acima de nada, nem de ninguém, se colocar de igual para igual nas situações, se colocar como um ser em crescimento e em aprendizagem. Caracteriza-se pela maior confiança em Deus que em si próprio. Eu sei que eu tenho todos os recursos, mas eu só vou conseguir usar todos esses recursos me fortalecendo em Deus, buscando o Evangelho, buscando a força divina. Oferece perseverança, energia e recursos contra os obstáculos. A fé raciocinada usa a razão como base, não é simplesmente crer por crer, tem que buscar a verdade das coisas. Fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade, porque ela está pautada na verdade, e a verdade é a verdade. Sempre. A fé pode ser desenvolvida, já até falamos, de acordo com Hamed, no livro Renovando Atitudes, esse impulso intuitivo do ser humano ligado às faixas da fé é resultado de um desenvolvimento lento e progressivo. Ninguém nasce fervoroso, como ninguém nasce virtuoso, porque ninguém foi criado privilegiado. Todos nós fomos criados no mesmo ponto, simples e ignorantes. Todas as virtudes, elas são aprendidas e desenvolvidas com o nosso próprio esforço. E isso é um processo lento e progressivo. A fé plena não é somente conquista repentina que aparece quando queremos, mas também é trabalho desenvolvido e assimilado ao longo do tempo. É trabalho desenvolvido e assimilado. Fé não é equivalente a uma muleta vantajosa, que hoje eu uso, amanhã eu abandono. Que nos ajuda somente nas etapas difíceis, nem providências de última hora, para alcançarmos nossos caprichos imediatistas. Hoje eu tenho fé porque é conveniente. Amanhã já não tenho mais porque não... Uma coisa que eu uso e deixo de lado a hora que eu quero. Joana de Ângeles diz que a fé, além de virtude espontânea, também é uma conquista intelectual. Então é necessário se desafiar para ser fervoroso, é necessário raciocinar, é necessário estudar, é necessário meditar, é necessário orar, é necessário se conectar com Deus. Adubá-la com os valiosos recursos da oração e do trabalho edificante, a fim de que não desapareça. Porque a fé verdadeira, uma vez construída, ela não vai se desaparecer nunca diante de qualquer que seja a situação. E aí, o que isso tem a ver com a perseverança? Tem tudo a ver com a perseverança. O que é, então, a perseverança? É firmeza, é constância num sentimento, numa resolução, num trabalho, apesar das dificuldades e dos incômodos. É se manter firme, como eu já falei mais no início. Eu venho num trabalho, eu venho num desejo, eu venho numa construção. Só porque o dia de hoje deu errado, eu desisto de tudo, isso não é perseverança. Eu me abalo, aí é uma fé que abala. Se eu tenho fé, eu vou ser perseverante. Mesmo que o dia de hoje não foi bom, não teve resultados positivos, eu vou parar, refletir, porque nós precisamos refletir em tudo na vida. O que não foi legal, que pode ser melhorado, para que amanhã retome de novo a velocidade. Para que a partir de amanhã entre nos trilhos e caminhe de novo. Então, diante dos incômodos e das dificuldades, quem é fervoroso e, consequentemente, perseverante, se mantém. Né? Quem é perseverante se mantém. É a virtude que contribui para o êxito na vida. Então, ninguém chega a nenhum resultado se não tiver perseverança. Porque quem não é perseverante fica desistindo. Começa, para, nunca termina nada. Quem não tem perseverança tem medo da mudança, os obstáculos que encontra pelo caminho, o medo da mudança. E quando ele não se esforça, né? Todo esforço desacostumado é penoso. Ai, não vou me esforçar, não vou fazer nada porque não vai adiantar mesmo. E aí eu sou incapaz de conquistar isso, sou incapaz de conseguir aquilo, então não vou nem tentar. Deixa do jeito que está. Aí a gente entra no automatismo.
todo dia fazendo a mesma coisa e nunca tenta nada. Vem o desânimo, vem a preguiça, vem a comodidade, vem a inércia. Rotina. A gente faz a mesma coisa uma vida inteira. A gente passa aí 50 anos, 60, 80 anos da nossa vida fazendo a mesma coisa. A gente não se desafia. Só faz aquilo que aprendeu a fazer e que não se desafia, fica automático. Então, paralisa numa única situação. Não caminha para o novo. Se boicota o tempo todo, não se desafia. Nós somos tão poderosos, considerando, né, que somos inteligentes, de que podemos tanta coisa, e aí nós paramos no tempo, fazemos a mesma coisa uma vida inteira, e não, às vezes assim, basta pouca coisa para a gente ter uma conquista nova e a gente não sai do lugar e não conquista nada novo. A inércia é um grande obstáculo. Muitas vezes o ser quer que as coisas aconteçam, mas queremos que as coisas aconteçam na nossa vida. Mas o planejamento. Qual é o planejamento que nós temos? Ah, não tenho. Como que você se estrutura para isso? Ah, não tenho estrutura nenhuma. Como que você se mantém nisso? Que tipo de esforço, que tipo de energia você coloca nisso? Como que você se joga na situação? Não toma a atitude necessária. E aí desiste no primeiro obstáculo. Gente, a questão de planejamento na vida é fundamental. Para tudo. Para as conquistas materiais, mas para as conquistas espirituais também. Porque se nós não planejamos a nossa vida, nós ficamos como um barco à deriva. Para onde o vento soprar e a onda for, nós vamos. E para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Ninguém chega aonde não sabe onde quer chegar. Tá, você está caminhando para onde? Ah, não sei. O que você quer para o seu futuro? Não sei, não pensei nisso. Tá, mas aí então, qualquer caminho está servindo. Você não sabe onde você quer chegar, então qualquer coisa serve. Quando nós temos planejamento, nós definimos, colocamos foco, determinamos datas, metas, definimos objetivos, planejamos. Por que as pessoas que se destacam no mundo, assim, pessoas de sucesso, conseguem chegar no sucesso? Muitas delas. Lógico que tem aquelas que usam caminhos ilícitos, mas considerando que nem todas usam caminhos ilícitos. Porque elas têm foco, planejamento. E quem planeja, chega. Talvez não chega no tempo que ela planejou, mas ela depois fez uma revisão, porque planejamento implica isso também, flexibilidade. Mas ela chega, uma hora vai conquistar. Quem segue esse rumo, sabe onde quer ir, consegue identificar os benefícios que ela vai ter com essa conquista, quais os planos que ela precisa ter, as metas para que a conquista aconteça, vai também prever quais os possíveis obstáculos que ela vai encontrar pelo caminho e formas de superar, vai entender em quais momentos ela vai precisar ser flexível para fazer ajustes, e ela então vai gerenciar a ansiedade até chegar a esse objetivo. Então isso nós precisamos desenvolver em nós. Nós podemos fazer isso, nós somos capazes de fazer isso. Poucas são as coisas por si próprias impossíveis, e o que frequentemente falta é a constância. Nós desistimos muito das coisas. Nós levamos a vida muito sem planejamento, sem saber aonde que nós queremos chegar, em todos os sentidos. Enquanto cristão, onde que eu quero chegar? Não vamos pensar só em materiais, coisas materiais, não. Enquanto praticante do Evangelho, onde que eu quero chegar? Ah, eu quero estudar para me tornar um escritor espírita. Então eu tenho um caminho a percorrer. Eu quero me tornar um palestrante. Eu tenho um caminho a percorrer. Eu quero me tornar presidente de casa espírita. Eu tenho um caminho a percorrer. Eu quero ser um evangelizador. Eu quero tantas tarefas que tem. Tudo isso tem uma trajetória. E o que eu estou fazendo para eu caminhar nessa direção? Ah, eu sou espírita, mas qualquer coisa, não sei onde que eu quero chegar sendo espírita, só estou vivendo. Até para isso a gente precisa saber onde quer chegar.
Tem vaga para todo mundo. São muitas as tarefas, né? Muitas essas funções. Mas, é assim, existem as habilidades. Uns se enquadram melhor, porque a gente não desenvolve todas as habilidades de uma única encarnação, né? Então, descobrir qual é a habilidade do momento para que eu possa me encaixar na tarefa. Existe obstinação e tenacidade. O que é ser obstinado? Ser obstinado é aquele indivíduo que não flexibiliza. Ele traça, ele quer chegar no lugar e ele não reflete, ele não está preparado para mudar o caminho, ele fica obstinado naquela situação. Os tenazes, diante de uma dificuldade, eles param, olham, contornam e dão continuidade à sua trajetória. Então, explicando melhor isso, o obstinado, ele olha só numa direção. Se ele dá com a cara no obstáculo, ele bate e cai sentado. E ele não sabe sair daquela situação. Ele não sabe que se ele virar um pouquinho para a direita ou um pouquinho para a esquerda, ele pode sair. O tenaz, não. Ele depara com a situação, ele começa a pensar, como que eu vou sair dela? Eu subo, eu passo pela direita, eu passo pela esquerda, eu quebro essa pedra, o que eu faço? E aí ele toma uma atitude, ele reflete, ele pensa e ele ultrapassa. Então, é importante que nós tenhamos tenacidade e não obstinação, porque a obstinação é cega, é inflexível. A tenacidade não, é racional, é reflexiva. De acordo com Confúcio, não interessa o que se trata de levar a termo, o que interessa é perseverar até o fim. Se tens fé em Deus, já sabes que o amor é a presença da luz que dissolve as trevas. Emmanuel. Então, o que nós podemos tirar dessa frase? Que nós ainda vivemos trevas, de todos os tipos. Mas o amor, a fé em Deus, a presença da luz na nossa vida é que dissolve todas essas trevas. E as trevas só serão dissolvidas com a nossa fé, perseverança, nosso trabalho contínuo, nos colocando, né, na ação. Não basta crer, tem que agir. Né? Não basta ter fé e esperar cair do céu. É necessário agir para fazer por merecer. E aí, Jesus nos disse, não tema, crê. Porque, mesmo que os nossos recursos sejam poucos, os recursos divinos são capazes de nos sustentar em qualquer situação. Ele tem todos os recursos, mesmo que os nossos falhem em algum momento. Ele jamais vai falhar conosco. Obrigada a todos pela atenção. Que Jesus nos abençoe. Oi. Oi. Não? Não. Oi. Pode deixar, eu falo sem microfone. Oi, isso. Então, hoje o nosso passe vai ser